Dia 133, 1 Samuel, capítulo 14, do versículo 1 ao 52. Um dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu jovem escudeiro: Venha, vamos até a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, ele não contou isso a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romanceira em Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, havia um penhasco íngreme de um lado e outro penhasco íngreme do outro lado. Um se chamava Ozes, o outro Sené. Um deles se erguia ao norte, diante de Micmais, o outro ao sul, diante de Gibeá. Jonatas disse ao seu escudeiro: Venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Então o escudeiro disse: Faça tudo o que estiver em seu coração. Eu estou com você e farei o que você decidir. Jonatas respondeu: Então vamos atravessar na direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam. Se nos disserem assim: Fiquem parados até que cheguemos perto de vocês, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subam até aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos, e isto nos servirá de sinal. Quando os dois se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, estes disseram: Eis que os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro: Subam até aqui e nós daremos uma lição em vocês. Então Jonatas disse ao escudeiro: Venham atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas subiu engatinhando e o seu escudeiro foi atrás. Os filisteus caíram diante de Jonatas e seus escudeiros os matava atrás dele. Neste primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens, numa pequena área de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e entre todo o povo. Também a guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra tremeu. Foi um terror causado por Deus. Em Gibeá de Benjamim, as sentinelas de Saul olharam, e eis que a multidão dos filisteus se dispersava, correndo uns para cá, outros para lá. Então Saul disse ao povo que estava com ele: Contem os soldados e vejam quem é que saiu do acampamento. Contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: Traga aqui a arca de Deus. Isso porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: Desista de trazer a arca. Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram à batalha. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve grande tumulto. Também os hebreus que anteriormente haviam estado com os filisteus e que tinham ido com eles ao arraial, também estes se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os homens de Israel, que estavam escondidos na região montanhosa de Efraim, ouviram que os filisteus estavam fugindo, também eles entraram na batalha e os perseguiram. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Naquele dia os homens de Israel estavam angustiados, porque Saul havia levado o povo a fazer um juramento dizendo: Maldito o homem que comer algo antes de anoitecer, antes de eu me vingar dos meus inimigos. Por isso, todo o povo se absteve de comer naquele dia. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Quando o povo entrou no bosque, eis que o mel estava escorrendo, mas ninguém provou do mel, porque o povo estava com medo do juramento. Jonatas, porém, não sabia que o pai havia levado o povo a fazer aquele juramento. Por isso, estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Quando comeu, os seus olhos voltaram a brilhar. Então alguém do meio do povo disse: O seu pai levou o povo a jurar solenemente, dizendo: Maldito o homem que comer algo no dia de hoje. Por isso o povo está exausto. Então Jonatas disse: Meu pai trouxe desastre sobre a terra. Vejam como os meus olhos brilham por ter eu provado um pouco deste mel. Teria sido muito melhor se hoje o povo tivesse comido livremente do que encontrou entre os despojos de seus inimigos. A derrota dos filisteus teria sido bem maior. Naquele dia, derrotaram os filisteus, desde Micmais até Aijalon. O povo estava muito exausto.
Então, lançando-se sobre o despojo, pegaram ovelhas, bois e bezerros e os mataram no chão e comeram a carne com sangue. Foram contar isso a Saul, dizendo: Eis que o povo está pecando contra o Senhor, porque comem a carne com sangue. Saul gritou: Traidores, rolem para aqui uma grande pedra. E Saul disse mais: Espalhem-se entre o povo e digam a eles que cada um me traga o seu boi e a sua ovelha e que os matem aqui, e então comam, e que não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Então todo o povo trouxe, de noite, cada um o seu boi e o matou ali. E Saul edificou um altar ao Senhor. Foi o primeiro altar que lhe edificou. Então Saul disse: Vamos descer esta noite no encalço dos filisteus. Vamos saqueá-los até o raiar do dia, e não deixemos que fiquem nem sequer um deles. Eles responderam: Faça como achar melhor. Mas o sacerdote disse: Vamos primeiro nos aproximar de Deus. Então Saul consultou a Deus, dizendo: Devo descer no encalço dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Porém, naquele dia, Deus não lhe respondeu. Então Saul disse: Venham cá, todos os chefes do povo, e informem-se e descubram qual é o pecado que ficou cometido hoje. Porque tão certo como vive o Senhor, quem salva Israel, ainda que o meu filho Jonatas seja o culpado, certamente morrerá. Porém, ninguém de todo o povo lhe respondeu. Então Saul disse a todo Israel: Fiquem vocês de um lado, e eu e o meu filho Jonatas ficaremos do outro. E o povo disse a Saul: Faça como achar melhor. Então Saul falou ao Senhor: Deus de Israel, mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorteio e o povo saiu livre. Então Saul disse: Lancem a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: Diga-me o que foi que você fez. E Jonatas respondeu: Eu apenas provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então Saul disse: Que Deus me castigue se você não for morto, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: Como é que Jonatas pode ser morto? Ele que efetuou tamanha salvação em Israel? Nada disso. Tão certo como vive o Senhor, nenhum de seus cabelos cairá no chão, pois foi com a ajuda de Deus que ele fez isso hoje. Assim o povo salvou Jonatas para que não morresse, e Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes voltaram para sua terra. Quando assumiu o reinado de Israel, Saul lutou contra todos os seus inimigos ao redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava, era vitorioso. Lutou com coragem, derrotando os amalequitas e libertando Israel das mãos dos que o saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua. Os nomes de suas duas filhas eram Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova. A mulher de Saul se chamava Ainoã, filha de Ahimaás. O nome do general do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era pai de Saul, e Ner, pai de Abner. Era filho de Abiel. Durante todo o reinado de Saul, houve forte guerra contra os filisteus. Por isso, sempre que via um homem forte e valente, Saul o agregava a si. João capítulo 7, do versículo 32 a 52. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Jesus disse: Ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: Para onde ele irá que não possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos a fim de ensinar aos gregos? Que significa isso que ele diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou? No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando ouviram essas palavras, alguns no meio do povo diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Por acaso o Cristo virá da Galiléia? Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram:
Por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: Jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: Será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles, porém, responderam: Por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Salmos capítulo 109, do versículo 1 ao 31. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se abriram lábios maldosos e fraudulentos. Com língua mentirosa falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e me atacam sem motivo. Em paga do meu amor, me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio e que à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, que ele seja condenado e que a oração dele seja tida como pecado. Sejam poucos os seus dias e o outro tome o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. Que um credor se aposse de tudo o que ele tem, que estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus filhos órfãos. Desapareça a sua posteridade, e que seu nome se extinga na geração seguinte. Que a iniquidade de seus pais fique viva na memória do Senhor, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a sua memória. Porque ele não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o pobre e o necessitado, bem como o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, que ela o apanhe. Não quis a bênção, que ela se afaste dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, que ela penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre e como o cinto com o que sempre se cinge. Que esta seja da parte do Senhor a recompensa dos que me acusam e dos que falam mal de mim. Mas tu, ó Deus, meu Senhor, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é boa a tua misericórdia. Porque sou pobre e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina. Sou atirado para longe, como um gafanhoto. De tanto jejuar, os meus joelhos vacilam e o meu corpo definha de magreza. Tornei-me para eles objeto de zombaria. Quando me veem, balançam a cabeça. Socorre-me, Senhor, meu Deus. Salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que isso vem das tuas mãos. Que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam envergonhados os que se levantam contra mim. Alegra-se, porém, o teu servo. Cubram-se de vexame os meus adversários, e a sua própria vergonha os envolva como um manto. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Eu o louvarei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar daqueles que o condenam. Provérbios capítulo 15, do versículo 5 ao 7. O insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas no lucro dos ímpios há infelicidade. As palavras dos sábios difundem o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Terminamos o dia 133, nós nos vemos amanhã no dia 134. Até mais.